Esse é um navio graneleiro gigante que carrega cerca de 58 mil toneladas de bauxita. Seriam necessários 3 mil caminhões para transportar essa quantidade de minério. Mas você já parou para pensar como sabemos quanto de minério o navio realmente carregou? Afinal, os porões de carga não possuem uma balança para medir o peso da carga que está a bordo. Então, como a mineradora sabe quanto de minério realmente forneceu? Como descobrir a quantidade carregada para emissão de nota fiscal e demais documentos? Sou o primeiro oficial de náutica, Pedro Neto, e hoje eu vou explicar como é feito o cálculo de carga de um navio graneleiro. Você já viu uma ponte de pesagem? Ela é usada para medir o peso dos caminhões. O caminhão é pesado nesta balança quando ele está vazio, e depois é pesado novamente após ser carregado. A diferença de peso do antes e depois é justamente o valor de carga que foi carregado. Bem, usamos um princípio semelhante para calcular a carga em um graneleiro. Este cálculo é feito pelo imediato do navio e é chamado de arqueação, ou draft survey. Na arqueação, nós calculamos o peso, ou o deslocamento, inicial do navio, assim que chega no porto. Depois, calculamos o deslocamento após o término da carga. A diferença de peso, somada com os pesos que foram retirados durante a operação, será a quantidade de minério carregada. Certo, mas não existe uma balança gigante capaz de pesar o navio. Então, vamos usar o princípio de Arquimedes para isso. Arquimedes afirmou que o volume de água deslocada por um corpo imerso é igual ao seu peso. Em outras palavras, o peso do navio pode ser calculado ao saber o volume do navio que está dentro da água. Vamos aprender com um exemplo. Imagine que o navio chegou no porto com os seguintes dados. Inicialmente, ele tinha 20 mil toneladas de deslocamento, ou seja, o peso dele. Ele estava sem carga, ele chegou em lastro e ele tinha 6 mil toneladas de lastro. Os demais pesos somaram 1.000 toneladas. Já na saída ele tinha 50 mil toneladas de deslocamento. A carga é justamente o que a gente quer descobrir. O lastro agora ele vai ter 500 toneladas. Porque ele deslastrou durante a operação, e os demais pesos permanecem 1.000 toneladas. A diferença de deslocamento inicial e final é de 30 mil toneladas, menos os 5.500 de água de lastro que foi retirado durante a operação. Sabemos, então, que foi carregado 35.500 toneladas de minério. É fácil saber a quantidade de óleo pesado, óleo diesel, lastro a bordo, mas na prática, o mais difícil é saber o deslocamento do navio. A partir de agora, o vídeo vai ficar um pouco mais técnico. Vou ter que usar alguns termos marítimos e princípios de estabilidade. Então, quem não quiser ver os cálculos, pode pular para esse ponto indicado no vídeo. O melhor jeito de descobrir o deslocamento é através da leitura de calados. Quando o navio atraca no porto, o imediato e o arqueador fazem a leitura de calados, que na prática é uma volta feita de lancha ao redor do navio, para determinar os calados avante, a meia-nau e a ré do navio. Com os dados em mãos, é feita a reunião para o cálculo de arqueação, que não é tão simples, pois envolve diversas fórmulas e correções. A primeira correção é nos calados, pois o calado lido nas marcas pintadas do costado do navio são diferentes dos calados nas perpendiculares, que é o calado usado na tabela hidrostática. Para buscar todas essas informações que vão ser usadas, usamos a tabela hidrostática, que é basicamente a bíblia do imediato. Para a correção do calado, usamos a seguinte fórmula. É a distância das perpendiculares vezes o trim aparente dividido pela distância dos calados visuais. Agora que temos os calados corrigidos para as perpendiculares, calculamos a média das médias, a fim de evitar pequenos erros de leitura visual dos calados e erros devido à deflexão do navio, de ao quebrado ou contra o quebrado. Para calcular a média das médias, usamos a seguinte fórmula. 6 vezes o calado de meia-nau, mais 1 vez o calado avante, mais 1 vez o calado a ré, e tudo isso dividido por 8. A média das médias é tida como calado preciso de referência, e é ele que vamos usar na tabela hidrostática. Usamos, então, a média das médias para encontrar o deslocamento do navio na tabela hidrostática. Agora que achamos o deslocamento na tabela hidrostática, vamos agora fazer algumas correções. A primeira correção
é chamada primeira correção de trim, porque este deslocamento que encontramos na tabela, ele é feito para o navio em águas parelhas, né, even keel. Mas geralmente o nosso navio ele vai estar ou derrabado ou abicado, e nesse caso o centro de flutuação muda. Lembra do nosso amigo Arquimedes? Então, acontece que o navio não flutua necessariamente a meia nau, mas sim no centro de flutuação. E essa correção é justamente para corrigir essa diferença do deslocamento, né, devido ao navio estar derrabado ou abicado. Para a primeira correção de trim, usamos a seguinte fórmula: o trim vezes o LCF vezes o TPC, tudo isso dividido pela distância entre perpendiculares. Lembrando que o LCF e o TPC a gente encontra na tabela hidrostática também. Ok, agora vamos fazer a segunda correção de trim. O valor de referência na tabela hidrostática geralmente é baseado no navio even keel, mas não para ele derrabado. Então a segunda fórmula é justamente para corrigir o LCF para o trim desejado. Para a segunda correção de trim, usamos a seguinte fórmula: o trim ao quadrado vezes 50 vezes dm menos dv dividido pela distância entre perpendiculares, em que dm menos dv, na verdade, é o valor do MTC para 50 centímetros acima do calado e o MTC menos 50 centímetros do calado. Essas informações a gente consegue também encontrar na tabela hidrostática. A próxima correção é a da densidade. A densidade de referência da tabela hidrostática é 1025, mas devemos sempre usar a densidade da água atual do porto. Para a correção da densidade, usamos a seguinte fórmula: é o deslocamento vezes a densidade no porto dividido por 1025. Agora, aplicamos todas as correções no deslocamento encontrado da tabela hidrostática. Temos, então, o peso total exato do navio. Todos esses cálculos funcionaram como uma balança gigante para calcular o peso do navio. Basta, então, retirar os pesos conhecidos de óleo pesado, óleo diesel, água doce, lastro, a constante do navio, o peso do navio leve ou light ship, e o peso restante a gente tem a certeza de que é a carga que foi carregada a bordo. E é assim que calculamos a quantidade de minério carregado em um graneleiro. Vimos que não é muito fácil. Na prática, os imediatos e arqueadores não fazem todas essas contas num papel. Em vez disso, usamos planilhas ou programas de estabilidade, como essa planilha de arqueação que eu desenvolvi. Aqui colocamos os calados lidos, os pesos conhecidos como óleo pesado, diesel, água doce, água de lastro, e ela nos fornece quanto de carga que o navio tem a bordo. Basta preencher as informações necessárias antes e após o carregamento, e a gente tem aqui a quantidade exata de carga a bordo. Bem, é assim que calculamos a carga em um navio graneleiro. Agradeço quem assistiu até aqui e bons ventos.